Olá, Olá, tudo bem? tudo e você? Também. Então, tá Como bom. que tá? Deixa eu arrumar aqui. Dá uma Eu, olhada como que tá o vídeo, o áudio. tá ótimo, tá ótimo. Eu que vou começar pedindo desculpas a você e a todos, porque eu tô numa pousada e gentilmente me cederam uma sala aqui, ó, meu pai passando aqui atrás. Tô numa sala de almoço aqui. Acho que a gente consegue porque a conexão tá boa, mas pode ser, olha, uns mosquitos e um barulhinho, mas a gente toca, tá tudo bem. Antes de mais nada, obrigada por aceitar o convite. Ainda bem que deu certo da gente conseguir fazer ainda esse ano, logo depois da posse, né? Logo depois da posse. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Tá bom. Então, deixa eu aproveitar para apresentar o meu convidado para a nossa audiência. Esse é o Fernando Cadori. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Mato Grosso, é produtor rural em Primavera do Leste. Ele acabou de ser eleito para a presidência da ProSoja do Mato Grosso. Tomou posse agora na sexta-feira, a última, mas é para o triênio de 2021 a 2023. O Fernando, ele já estava na diretoria da ProSoja, né? Fernando já era vice-presidente Uhum, e agora isso. assume num processo de continuidade. E eu achei muito interessante essa questão da. Eu acompanhei bastante a campanha de vocês e ficou muito clara essa busca por continuidade dos produtores, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria dizer também que o Fernando Cadori ele é membro do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, é membro do ISGA, que é o International Soybean Growers Alliance, do qual ele faz parte como coordenador. É isso, né? Então vamos começar. Para os nossos convidados aqui, quiserem fazer qualquer pergunta, é só colocar na caixinha de comentários que eu vou lendo ao longo da live. A nossa ideia é falar mais ou menos uns 60 minutos e depois disso a live fica salva no IGTV e vai para o YouTube do canal pro canal do YouTube da Think Brasil. Então vamos lá. Vamos falando então, primeiro parabéns pela eleição da chapa ProSoja decidida. E vamos falar um pouquinho de continuidade. O que isso representa para você? Então, ficou muito clara essa busca por continuidade. Por que os produtores vêm buscando essa continuidade? O que foi feito no último mandato? Bom, obrigado novamente. Agradeço em meu nome da diretoria eleita, né? Somos 14 membros, né? Comigo. Então, o Estado é extremamente bem representado por essa divisão e essa capilaridade que a entidade tem. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós conseguimos, ao longo desse triênio, vamos tentar continuar fazendo isso, traduzir os anseios dos nossos produtores em ações, né? Esse é o papel de qualquer instituição. E eu acho que a gente teve uma assertividade em relação a isso, e é por isso que a gente teve a confiança novamente depositada em nós, em função da eleição, e muito tem a ver com isso que eu coloquei aqui. Eu acho que é muito difícil uma entidade que tem mais de 7 mil produtores, você conseguir captar todos esses problemas que existem no campo, da porteira para dentro e para fora, e transformar em ação. Então, acho que um dos motivos da gente estar nessa continuidade é justamente esse. Você acabou de falar, e eu nem tinha me programado para essa questão, mas você acabou de falar de 7 mil produtores no Mato Grosso. E a visão que todos têm, principalmente quem está fora do agro, é que o Mato Grosso é cheio de propriedades gigantescas, de grandes produtores, e ainda mais quando você fala em soja, tem aquela imagem do latifúndio, que eu acho horrorosa essa palavra, mas existe Sim. essa imagem. Quando a gente fala em 7 mil produtores, já tira completamente essa questão, né? Pode Sim. contar um pouquinho para a gente como é que é o perfil do produtor de soja no Mato Grosso? Claro, claro. Inclusive é uma imagem que a gente vem tentando mudar, né? Se criou um estereótipo que não condiz com a realidade do nosso estado. Isso muitas vezes prejudica o nosso setor, principalmente a imagem perante a sociedade urbana, né? Criou-se uma taxa, a sociedade urbana é taxativa em achar justamente isso que você colocou. Então, o perfil dos nossos produtores no estado de Mato Grosso 85% das propriedades são até 3 mil hectares e 50% de tudo isso até 500 hectares. Então, são propriedades consideradas pequenas para a agricultura
de larga escala. Então, o perfil do produtor é família. Hoje, as famílias estão inseridas no campo. A gente tem que levar em consideração que o Mato Grosso é um estado jovem, ainda a gente vai passar por uma reforma agrária familiar, aí, que é a sucessão e a redivisão dessas propriedades. Então, a gente tende, ao médio e longo prazo, a diminuir ainda mais o tamanho das propriedades. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente, aos poucos, vai mudando essa concepção errada que se tem acerca do perfil dos produtores do nosso estado. Obviamente, existem propriedades grandes também, a qual a gente também representa na associação, mas é uma minoria quando se trata da totalidade da área do estado de Mato Grosso. Interessante isso, porque eu fiz a minha carreira toda no agro e eu não tinha essa informação, então nem dentro do agro isso é conhecido, né? Mas vamos falar ainda desse processo eleitoral de continuidade. Os desafios, eles permanecem os mesmos, né? Apesar desses 3 anos terem sido de muito trabalho, eles permanecem os mesmos. Quais são os desafios que você pretende encarar nesses próximos 3 anos? Pelo menos aqueles que já foram mapeados, né? Aqueles que depois de um ano de tantas surpresas, né? Além dos projetos que a gente já toca, que vão continuar, né? Um deles é a questão ambiental. A gente tem um projeto muito interessante chamado Guardião das Águas, que junto com o programa Soja Plus, que é um programa de melhoria contínua nas propriedades, ele mapeia a parte ambiental, mapeou a parte ambiental, principalmente das nascentes do nosso estado, e a gente constata que quase 100% das nascentes são preservadas. A gente faz esse trabalho para mostrar também para nós, produtores, para a sociedade, que o estado de Mato Grosso, o país, mas principalmente o Mato Grosso, é um gigante que produz em dimensões de um país e preserva mais que qualquer outro lugar do mundo. Então, acho que a gente precisa externar isso, a nossa comunicação tem que melhorar em relação a isso, porque a gente já tem instalado, já tem essa riqueza que é produzir com sustentabilidade, e falta para nós essa comunicação com a sociedade urbana, que tanto nos afeta essa narrativa que é construída. A gente tem algumas questões também inerentes à classificação de grãos, um problema seríssimo no nosso estado, no nosso país. A gente tem tentado trabalhar nessa frente. Mapeamos um problema também que vamos trabalhar bastante nessa nova gestão, que diz respeito à capacidade estática do nosso estado. É um problema sério. Hoje o Mato Grosso só tem 50% dos armazéns do que produz, tá? E do que tem instalado, só 40% está na mão do produtor. Então, foge até do que se é considerado normal pela FAO. Hoje a FAO diz que um país tem que ter pelo menos, ou um estado, 1,2 vezes a capacidade de armazenar o que produz, e a gente só tem a metade. E levando em consideração que nós vamos aumentar, aí, segundo o IMEA, até 2030, 45% aproximadamente da produção de milho e soja, talvez um pouquinho menos, a nossa capacidade estática vai ficar mais defasada ainda. Então, é um problema que tem que ser visto com uma certa urgência e com uma certa sensibilidade por parte do governo, né, para ajudar que o produtor construa seus armazéns, crédito a longo prazo, com viabilidade. Imaginem vocês que se a gente tivesse um problema, como os Estados Unidos teve numa relação comercial com a China, que precisou ficar quase um ano sem vender produto, o que a gente faria com esses produtos, né? Então, é um problema que a gente vai atacar, né, tentar mostrar isso. Já começamos a fazer esse mapeamento mais detalhado e vamos trabalhar disso também. A infraestrutura do Mato Grosso precisa melhorar, então a gente atua também nessa parte, mostrando para os governos quais são as principais linhas de escoamento que precisam ser melhoradas. Existem muitas fronteiras agrícolas que a gente não tem nem sequer ligação asfáltica, né? A questão rodoviária, ferroviária, integração dos modais, a gente faz isso através do nosso movimento Prologística, que foi concebido e é mantido pela ProSoja Mato Grosso, que faz um trabalho em todas as instâncias, estadual, federal e até internacional, no sentido que a gente acaba visitando muitos lugares que a logística é um sucesso ao redor do mundo, para tentar trazer algumas coisas para nós. Então, é muito grande o leque de ações, porque a gente trabalha em todas as segmentações da produção.
tanto na parte de defesa agrícola, como a parte de logística, a parte de comercialização, de política agrícola. Então, é um apanhado de coisas que a entidade toca para que o produtor consiga se consolidar e ter renda e para que problemas externos não afetem de maneira tão direta o nosso produtor de maneira geral. Legal. Você trouxe um monte de temas aqui que eu anotei que acho que dá para a gente voltar, né? Eu queria comentar sobre essa questão de logística. Bom, eu sou de São Paulo e estou passando uns dias em Minas. E ontem peguei a estrada de São Paulo para Minas. E a gente está muito mal acostumado em São Paulo, eu vou te falar, sabe? Porque aquelas estradas com 4 pistas, não tem problema nenhum para ultrapassar, velocidade, o negócio anda. Tal hora que entramos em Minas, já mudou completamente. Estradas de pista simples, isso é uma realidade em todo o Brasil, né? E não só os produtores de soja sofrem com isso, mas todo o transporte de carga do Brasil que acabou ficando nesse modal rodoviário que não se sustenta com as estradas que a gente tem. Como é que é esse movimento para a logística? O movimento para a logística, primeiro ele busca mapear os gargalos, né? Então, dentro do movimento para a logística, existe uma parte chamada estradeiro, que é onde se percorre as estradas e os canais por onde sai a produção, no Mato Grosso e no Brasil, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, uma equipe de produtores com o governo federal, com os governos estaduais anda, verificando a parte rodoviária, ferroviária, hidroviária, os portos, né? Ele é capitaneado pelo Dr. Edeon Vaz, o Movimento para a Logística, e dentro desse mapeamento a gente alerta a parte governamental para onde tem mais urgência, né? Tudo é urgente, porém existe a parte mais urgente. Um exemplo disso é a finalização da 163, o Movimento para a Logística por muito tempo bateu em cima dessa finalização que acabou agora falta duplicação. E exemplo disso foi a viabilização dos portos do Arco Norte. Hoje a gente exporta a maioria dos grãos do nosso estado pelo Arco Norte. Então é nesse sentido. Dentro do nosso estado também, porque o Mato Grosso paga um tributo chamado FETAB na comercialização da soja. Eu ia te perguntar sobre ele, como é que ele se conecta com isso e como é que ele poderia melhorar essa situação? A princípio, a criação desse tributo foi para que se fizesse infraestrutura no estado de Mato Grosso. O produtor hoje paga R$ 1,90, um pouquinho mais, por saca de soja comercializada. O estado arrecada mais de 1,5 bilhão de FETAB por ano dos produtores do Mato Grosso, e isso deveria ser usado na totalidade para infraestrutura, porque já é um tributo a mais que não existe em outros lugares. E não acontece isso. Então a gente também tem cobrado o nosso governo estadual para que coloque esse dinheiro que o produtor já no sacrifício paga em estradas. A gente teve uma evolução muito grande na agricultura aqui no estado, nos últimos 20 anos, dá para se dizer que crescemos um século em termos de produção, de tecnologia. Hoje o Mato Grosso usa tecnologia de ponta comparada a qualquer lugar do mundo em que se usa isso, e a nossa logística ela é de um século atrás, ela não atende o que a gente precisa. Então, esse movimento ele mapeia tudo isso e tenta minimizar os problemas e melhorar pelo nosso prisma. Obviamente a gente não executa isso, são políticas públicas, mas cabe a nós também alertar e tentar conduzir da melhor maneira o que está no nosso alcance. Legal. Bom, antes de avançar para novos temas, eu vou puxar uns que você já trouxe. Primeiro, essa questão dos Estados Unidos e da China. A gente acompanhou essa guerra do governo Trump com a China, a gente acredita que vai ter alguma mudança, mas eles ficaram efetivamente bastante tempo sem exportar soja para a China. Como é que o Brasil se beneficiou disso e como é que o Brasil pode continuar se beneficiando ainda depois do fim do governo Trump, por exemplo, e de uma possível nova aliança do Biden com a China? Na verdade, a gente enxerga como uma oportunidade e não é também, porque a produção de soja versus o consumo hoje, ela é justa, né? Então, não fosse para a China, iria para outros lugares. Prova disso são os estoques hoje, se encontram baixos, como há muito tempo não estavam. O que aconteceu foi uma mudança de direção do nosso grão. O mercado europeu, às vezes, era um mercado que a gente trabalhava mais, e essa guerra comercial fez com que a gente migrasse um pouco mais para a China, inverteu um pouco as posições, e obviamente os prêmios melhoraram e nos beneficiou.
Sinceramente, eu acredito que a resolução diz com o Biden agora, pela oferta e demanda que existe mundial, a gente vai continuar tendo mercado, sim. Eu acredito que não vai afetar nossas comercializações a médio prazo, pelo menos, em função de estar tão justa a oferta e demanda, o que se produz versus o que se consome. E quando a gente fala nessa questão do mercado internacional de soja, é bem importante lembrar que há 30, 40 anos atrás a gente importava, né? Não só soja, como a grande maioria dos produtos agrícolas, Sim. e o Brasil deu um salto, mudou completamente esse perfil de produção. E hoje somos o segundo maior exportador de soja. É o segundo, né? É o primeiro. É o primeiro exportador, é o segundo produtor, então, né? Primeiro Pede em produtor também. produção. Ah, passou? Passamos também. Passou Ah, que também. O beleza. Brasil, pelo segundo ano consecutivo, se não estou enganado agora, se consolidou como o maior produtor mundial de soja. Olha aqui, Passamos os estou Estados Unidos. desinformada, que maravilha. Mas É. isso só azeita a minha pergunta de que o que levou o Brasil a essa posição? Foi só política? Foi tecnologia? Como nós chegamos aí? Foi o esforço do agricultor, sem dúvida? Bom, a gente tem uma soma de fatores aí. Primeiro, a questão das pessoas engajadas nisso. Eu acho que culturalmente nós temos pessoas que souberam aproveitar isso, né? E romperam essas fronteiras lá atrás. Porque foi muito difícil durante muitos anos transformar principalmente o cerrado do centro-oeste do Brasil, que são praticamente terras inóspitas, impróprias para o plantio de qualquer planta, devido à acidez, à falta de nutrientes. Então, ela é só um substrato e o produtor, por muito tempo, teve que persistir até que tecnologias viessem para que se tornasse produtivo isso. Então, primeiro, a persistência dos produtores, né, que por 20, 30 anos ficaram ali com municípios iniciando sem energia elétrica, sem infraestrutura, sem telefone, sem estrada. Você imagina uma família que migrou do sul, veio para o centro-oeste e aqui ficou aí sem hospitais, sem a mínima infraestrutura. Então, essa persistência, eu acredito que tenha sido uma das molas propulsoras. Segundo, e não menos importante, se é que dá para a gente colocar numa escala, foi a tecnologia, né? A nossa Embrapa ajudou muito nisso, né? As tecnologias melhoraram, a mecanização agrícola veio para isso também, e principalmente o consumo mundial aumentou gradativamente, que possibilitou a continuidade, porque você tem que ter consumo para você poder persistir, fazer investimentos de médio e longo prazo. A agricultura é assim, né? Não se programa nada rápido, os investimentos são longos. Então, é uma soma de fatores que transformou, como eu disse aqui, um solo praticamente infértil, que é o solo de cerrado, o celeiro de produção do mundo hoje, que dá para se considerar onde estamos. Nesse cenário que a gente falou no começo, de produtores menores, e a gente falando agora dessa necessidade de tecnologia e da ajuda que a tecnologia dá, essas tecnologias, elas são acessíveis a esses produtores menores também? São acessíveis esses produtores também, e são utilizados, principalmente no nosso estado. O produtor investe nisso. Hoje a gente faz praticamente 2 safras, né? Depois que a soja sai, entra o milho, e para isso precisa ter uma tecnologia grande, um parque de máquinas rápido, porque você tem uma janela pequena, então o produtor tem que estar super equipado. Então, dentro do nosso estado, praticamente se usa a mesma tecnologia em grandes propriedades, em pequenas propriedades, guardadas as proporções de cada um. Essa é outra imagem importante da gente tirar, né, Fernando? Porque existe essa imagem de que são todos grandes produtores. Não, tem agricultura familiar, inclusive ali na soja, no Mato Grosso, no Cerrado. Mas o pequeno produtor, ele não é aquele coitadinho que prescinde de Não, tecnologias. Não, ele é altamente não. tecnificado e qualificado, né? O nosso produtor hoje, tive a oportunidade de visitar algumas vezes já outros países. Estados Unidos é um dos países que tem mais tecnologia aplicada na agricultura. E eu arrisco dizer que, dependendo da região que você vai nos Estados Unidos, nosso produtor é mais tecnificado, ou no mínimo igual às regiões que usam mais tecnologia no mundo. Então, né, essa tecnologia em paralelo que a gente tem acesso hoje,
também propiciou a melhoria da agricultura e a possibilidade de se trabalhar duas culturas, de transformar isso que a gente acabou de falar, terras improdutivas, no celeiro de produção. São pequenos produtores, porém usam a tecnologia de ponta como em grandes propriedades. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, o Cal Numa, ele pergunta se a soja biotecnologia pode ajudar a suprir um possível aumento de demanda. Então, nessa situação em que a nossa demanda a soja está justa no mundo inteiro, a produção, imaginando que a China precise aumentar, a gente conseguiria aumentar com biotecnologia? Não. Biotecnologia é diferente de genética. Tá? A biotecnologia ela é uma ferramenta que ajuda o produtor, dependendo do que ela tiver, no controle de praga, no controle de ervas. O que acontece é que se insere muitas vezes a biotecnologia em genética melhor. Então, o que vai fazer a produtividade aumentar é o material genético que se tem. Tá? Eu não sei se ficou claro, mas uma coisa é genética, que vai fazer aquele material ser melhor, e outra coisa é biotecnologia, que ela agrega ferramentas. Um exemplo que eu dou aqui, o controle de lagartas. Existe uma biotecnologia que a lagarta não vai comer aquela planta, então o produtor não vai precisar fazer aplicação, então ele vai usar menos máquina, ele tem menos risco de perder por aquela praga, assim funciona no controle de ervas, então é basicamente isso, tá? A genética que vai fazer. Então, o que está dizendo é que a tecnologia não aumenta a produtividade, mas ela garante a produtividade. O que aumenta seria a genética. Eu não diria garante, ela é uma ferramenta que ajuda, né, facilita, vamos dizer assim, o manejo depois da cultura instalada. Né? Tá, legal. Eu tenho aqui um outro comentário do Endrigo. O Endrigo colocou muito bem pontuado, presidente. Isso foi lá no comecinho da live que ele comentou. Boa sorte e sucesso na condução da nossa entidade. Eu tive com o Endrigo na única vez que eu tive aí na ProSoja Mato Grosso. O Endrigo era o presidente na época. Obrigado, Endrigo. Aproveito a oportunidade. Já dirigiu a entidade, sabe dos desafios e sabe do tamanho do desafio que a gente tem pela frente aí. Obrigado, um grande abraço para você aí, Endrigo. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se das coisas que você disse... Bom, eu vou voltar para o meu roteirinho, qualquer coisa a gente volta aqui nessa pauta. Como está o acesso ao crédito do produtor? Isso é um outro desafio, né? A inclusão do produtor rural na lei de recuperação judicial, ela muda essa perspectiva de crédito? Olha, falou-se muito sobre isso, e aqui eu vou expressar minha opinião particular, tá? Como produtor, eu acredito que não. Eu acredito que não, criou-se uma celeuma, até porque hoje as empresas, o crédito, ele é muito bem mapeado, né? Você tem uma série de ferramentas hoje para fazer com que se tenha garantia, para se garantir esse dinheiro quando ele sai do agente financiador para o produtor. Então, eu penso que o intuito da recuperação aí para a pessoa física foi simplesmente a equalização de legislação. Ora, qual que é o pensamento do produtor nosso? Se uma empresa de CNPJ tem a possibilidade, o direito garantido por lei, de, numa situação de adversidade, recorrer a essa ferramenta, porque o produtor, que é uma pessoa física, apesar de operar em pessoa física, não é uma empresa, que movimenta milhões também, dependendo da propriedade. Então, é uma ferramenta que, pela igualdade da legislação, se é concedida à pessoa jurídica, não tem por que não ser a pessoa física também. É uma questão de visão. Eu penso que não afeta, obviamente, há de se cuidar para não julgar minorias por todos, né? Como em qualquer setor, como em qualquer atividade, a grande maioria dos produtores são produtores que trabalham certo, que estão na atividade há muito tempo, e uma minoria sempre vai existir em qualquer atividade. Esses não podem ser levados em consideração e nem representar a maioria nesse ponto de vista. É isso. Você não acha que o crédito pode ficar um pouco mais caro? Olha, eu penso que não, justamente por isso. Existem muitos mecanismos para se travar o crédito. A valorização fundiária, a valorização da terra é um deles, né? Hoje o crédito, basicamente, ele se lastra em garantias hipotecárias, em garantias via CPR. E quando se fornece o crédito, se faz um mapeamento. Não é como alguns anos atrás, que não se tinha as tecnologias
Hoje a gente consegue mapeamento via satélite, consegue praticamente imagens diárias das propriedades para saber se houve ou não houve uma diversidade. Eu acredito que esse primeiro momento, nesse ajuste, pode ser que tenha alguma diferenciação, mas a longo prazo não. Até porque os nossos juros hoje são elevados, tá? Eu deixo aqui um parênteses, porque nós temos hoje uma Selic de 2 e se opera no mercado aí com juros muito acima da Selic, então está se margeando o crédito agrícola, que é um ponto que a gente não tem concordância, tá? Tanto no crédito governamental quanto do privado. Nós imaginamos que deveria estar mais baixo, tá? Qual que é a nossa concepção? O dinheiro para a agricultura e para fomento de qualquer atividade que gera riqueza e renda para o país, ela não deveria ser mais que a Selic, mais o custo operacional aí, não tem por que margear o crédito agrícola. Entendi. Bom, e ainda falando nessas questões financeiras, tem as questões tributárias. Eu vi que na sua campanha você falou bastante lei. Qual o impacto dessas 3 medidas na produção de soja? Você, desculpa, cortou o seu áudio, você pode repetir a Ai, pergunta? desculpa. A minha pergunta foi, eu vi na sua campanha que você falou muito sobre Fundo Rural, Convênio 100 e Lei Candir. Qual é o impacto dessas 3 políticas na produção de soja? Bom, são temas diferentes, né? Vamos começar pelo Fundo Rural. O Fundo Rural, né, atendendo à base, foi uma dívida praticamente criada aí, sem a concordância do setor. Nós acreditamos que em meio a um déficit financeiro no governo Temer, ela veio a tiracolo aí, um entendimento do Supremo Tribunal Federal, e ela já estava pacificada, havia ações com trânsito em julgado e retrocedeu e criou-se uma dívida que não existia. Então, também se criou a narrativa. Então, o produtor não reconhece esse passivo do Fundo Rural como uma dívida por conta dessa mudança de entendimento. Então, a gente está em busca dessa solução. Tanto é que, depois de votado, o produtor voltou a pagar, porque aí sim mudou o entendimento, mas naquele período, naquela lacuna, nosso produtor não reconhece e não está capitalizado para fazer esse pagamento. A Lei Candir, não há o que se dizer, ela fomentou, eu esqueci de falar, quando você perguntou quais os motivos da gente ter se tornado, que se tornou em termos de produção, a Lei Candir é uma das grandes responsáveis por isso, tá? Porque ela viabilizou a produção de soja e fez com que se estruturasse toda essa região e se consolidasse o país como grande produtor. Então, hoje não teria nem que estar sob discussão a Lei Candir. Os benefícios indiretos que são trazidos pela agricultura, em detrimento da Lei Candir, são muito maiores, infinitamente, que qualquer tipo de tributação via Lei Candir. Tá? Esse é o pensamento do nosso produtor e é o pensamento que a gente defende e vai continuar defendendo. E o convênio 100 deve se consolidar anualmente. Isso traz incerteza, a gente já tem tantas inseguranças na produção, né? Sem contar as climáticas, né? que estão fora do nosso controle. Então, nós temos que ter essa segurança. Em função disso, o convênio 100 também não precisa mais ser discutido, ele devia ser a longo prazo ou ser perpetuado aí para a gente não ficar à margem de indecisões financeiras que não deixam o nosso produtor fazer um planejamento correto e nem mesmo as empresas também. Legal. Bom, bacana. FETAB nós já falamos. Outra questão que eu acompanhei na sua campanha e que é muito cara para mim, porque eu trabalhei muitos anos nesse tema, é o combate a produtos falsificados, contrabandeados e frutos de roubo. E aqui a gente está falando, para quem não está inserido nesse tema, de defensivos e fertilizantes, na sua maioria. Como é que a ProSoja tem se movimentado para garantir esse combate? A gente sabe que existe um uso amplo desses produtos e que muitos dos produtores sabem que estão consumindo produtos ilegais. Como trabalhar essa pauta? Bom, primeiro, contrariedade total a esse tipo de produtos, esse tipo de uso, né? A entidade é legalista e quem tiver à margem da lei tem que ser punido a rigor da lei, seja quem for. Então, a gente repudia esse tipo de uso, isso só traz prejuízo para o nosso setor.
E a gente combate, primeiramente, o produtor hoje é esclarecido, né? Então a gente precisa das políticas públicas que façam a gente ter uma lei de defensivo que se readeque conforme as pragas vêm, né? Isso aí é muito importante, né? Nós tivemos o caso, vou citar o caso do benzoato, quando a gente teve o surto de lagarta, Helicoverpa. da helicoverpa alguns anos atrás, e a velocidade da aprovação de moléculas é muito mais lenta do que o campo usa. Eu acho que também a gente atua nisso, né? A lei de defensivos precisa seguir para que a velocidade, a modernização dessa lei, que muitas vezes é confundida, você sabe, pela mídia, de maneira, fazem uma narrativa totalmente diferente do que acontece de fato. Então esse é um ponto. A gente também tem atuado, e foi dito isso na campanha, da eficiência das moléculas que tem no mercado também. A gente precisa testar melhor algumas moléculas aí. O percevejo é um problema sério, a gente está tendo problema de falta de eficiência. Então a gente quer a médio prazo aí, tentar testar isso via entidade, através dos nossos... Hoje a gente tem o CAD Parecis, a gente está pensando em montar mais uma unidade de pesquisa, muito provavelmente no Vale do Araguaia, na região leste, tá? Para a gente poder, junto com as empresas, testar a eficiência e a viabilidade desses produtos aí, a sua manutenção. As moléculas perdem muito rápido a sua eficiência também. Eu não sei se... Você me perguntou mais uma coisa, né? Não, foi isso mesmo. Eu falei de defensivos e fertilizantes. Eu não sei se tem Tá. alguma coisa a acrescentar de fertilizantes. Tem. Fertilizante, a gente vem trabalhando junto a essa última gestão. E o problema do fertilizante, ele ocorre muitas vezes da indústria até chegar no campo, né? Então ele passa pelo transporte, né? Essa adulteração é feita quando sai da indústria, a caminho da propriedade. Então a gente, em conjunto com a indústria e os transportadores, a gente está tentando arrumar um plano para informar o produtor, para que o próprio motorista, quando chega na propriedade, ele chegue com informativo, e a conscientização se faz necessária. O valor que tem uma carga de fertilizante, o produtor tem que ter o hábito de avaliar e mandar para análise aquele fertilizante quando chega na propriedade. Só acontece a fraude porque se recebe esse tipo de produto. É diferente de um defensivo, são volumes gigantescos que se usa, né? Um caminhão é 50 toneladas, se usa em média 800, 900 quilos de adubo por hectare por ano nas duas culturas. Então o produtor tem que tomar consciência e colocar de uma vez por todas na cabeça que o preço de uma análise é muito barato frente ao prejuízo que ele vai ter. Isso por si só ajuda a coibir, porque se o criminoso sabe que ele vai ser avaliado todas as vezes, a probabilidade de ele conseguir entregar uma carga de pedra pintada é muito mais difícil do que quando você não analisa, né? Então passa pelo produtor isso aí. Entendi. Bom, voltando à questão da imagem que a gente falou lá na frente, eu acho que essa é, na minha opinião, a questão mais importante do agro. O agro ele tem uma percepção muito ruim pela população urbana. Ele é visto como grande desmatador quando ele é quem mais preserva. Ele é visto como alguém como uma instituição, vamos dizer, que causa males à saúde quando é ele que traz alimento. E já foram feitas diversas campanhas sem muito sucesso, na verdade, que acabaram revertendo, inclusive, pioraram a imagem, né? Então, aquele sou agro virou sou agrotóxico, e parece que o contra-ataque dessa população, eu não vou generalizar a população urbana, mas essa população detratora do agro, o contra-ataque é sempre mais forte. Como que a ProSoja pretende combater isso? Porque é inegável que a soja é a principal cultura e que a ProSoja Mato Grosso é a principal atora aí nessa área. Bom, isso é um desafio que sempre foi desafio e vai continuar sendo, né? Mas a gente está atento a isso. Investir um pouco mais em comunicação, mas só isso não adianta. A gente entende que é uma questão cultural, né? Como a gente sabe, o Brasil era um importador de alimentos, e a própria população, essa migração da sociedade rural para urbana, a cultura nossa não está impregnada, a valorização pelos produtos da terra, pelo alimento, que nas culturas milenares aí é bem diferente disso.
onde países já foram devastados, onde milenarmente havia guerras. Então, o valor do produtor de alimento e da produção de alimento é impregnado nessas culturas. Então, a gente precisa mudar a parte cultural, que é muito difícil. Isso se muda em gerações, né? Eu acredito que o ensinamento nas escolas precisa começar. E a gente não precisa ir em grandes centros urbanos, não, para ter essa aversão ao nosso segmento. Cidades do Mato Grosso que são prósperas, que começaram há 30 anos atrás, que basicamente começaram com a agricultura, com certeza existe isso nas crianças que não estão ligadas diretamente ao agro, nos jovens, então a gente tem que começar de baixo, né? Temos que começar na base aqui, tentando mudar, e nós como cidadãos também temos que fazer a nossa parte, porque a desinformação, a falta de informação faz a gente replicar notícias falsas e principalmente não reconhecer o que a gente tem de melhor. O nosso cidadão fala mal do país dele, que é um exemplo de preservação e de produção. Então, eu acredito que é a partir dessa conscientização que a gente vai começar a mudar essa imagem. É muito difícil, tá? A gente tem impregnado isso na cultura, até o nosso sistema judiciário hoje dá para se dizer que está impregnado disso. Os jovens que adentram o setor judiciário são, na maioria das vezes, jovens de classe média alta, que tem uma cultura urbana, e que são pessoas que viajam, conhecem, foram para a Europa uma ou duas vezes, e vê essa cultura verde impregnada lá de maneira até muitas vezes exagerada, e trazem isso de volta para dentro do nosso sistema sem ter uma visão real do que a gente tem no campo. Então, é difícil, mas a gente vai tentar aos poucos ir quebrando isso, começando do nosso estado, do nosso município. Isso tem que partir de baixo para cima. Eu tenho a impressão que a gente fala para nós mesmos, sabe, Fernando? Sim. Nós do agro. Parece que a gente fala o que a gente quer ouvir e não o que a população quer ouvir. Eu fiz uma live com o Augusto Billy, que é o adido agrícola do Ministério da Agricultura lá no Reino Unido. E aí o que ele me contou na live, falando justamente dessa questão de imagem, ele falava assim, olha, pra gente o que tem de mais bonito é aquela imagem do campo de soja com aquele maquinário enorme, mostrando aquele tamanho de propriedade que a gente tem. E aí ele falou, quando chega essa imagem aqui na Europa, isso assusta o europeu. Porque ele acha que isso é alguma coisa que vai engolir ele economicamente e que é tanta tecnologia que tira dessa coisa da agricultura com carinho e tudo mais. Então, aquilo que a gente acha bonito comunicar não é o que eles acham bonito ver, né? Claro, claro. Então, a gente tem que calibrar um pouco mais esse discurso, né? Então, a gente está pensando nisso, sim, nessas viagens que a gente faz, a gente vê isso. Tem também uma pressão dos produtores de outros países, né? Principalmente do produtor europeu. Ele se vê ameaçado pela nossa produção e, obviamente, as políticas públicas e o lobby que eles têm dentro do governo também convergem para isso, para que a gente seja atacado de uma maneira absurda, né? Porque é absurdo o que a gente emite de CO2, o que a gente polui versus as maiores potências do mundo, e o que a gente usa do nosso solo para produzir é irrisório se comparado a qualquer outra nação do mundo. Então, claro que existe a parte comercial envolvida nisso, tá? A gente sabe disso. A gente precisa combater isso também, mas a gente precisa se comunicar para fora do nosso setor, como você bem colocou. A gente acredita que as redes sociais hoje são uma ferramenta que a gente tem que começar a explorar, tá? A gente tem que sair do campo e é por isso que a entidade existe. A nossa diretoria hoje é formada por jovens, pessoas com visão, que têm essa visão nova também da comunicação. Hoje não é mais televisão, mudou-se os conceitos. Eu tenho meus filhos pequenos, eles não olham televisão mais. Então a gente tem que buscar, de uma maneira ou de outra, parar de pregar para convertido, né? Que é o que você falou, né? na linguagem popular, de falar para nós mesmos e tentar começar a mudar essa imagem. E é uma dificuldade muito grande, não tenha dúvida. Precisamos estar todos unidos nisso, a indústria, a produção, falar a mesma língua, né? E não está acontecendo isso, infelizmente. Recentemente a gente teve uma investida agora para a criação de uma moratória no Cerrado. É ridículo falar disso, porque
você imagine para o consumidor europeu, ele ouvir que a Aliança das Empresas decidiu fazer uma moratória no Cerrado para preservar o Cerrado. O que você vai entender se você está lá na Europa? Que a lei brasileira não é suficiente, é ou não é? Então, Eu, eu só para finalizar. fui contatada por uma ONG um dia desse, uma ONG internacional, buscando essa preservação no Cerrado. Eu falei, olha, mas vocês têm que olhar lá para a Amazônia mesmo, né? O Cerrado, é claro, existe preocupação, mas os produtores já preservam muito, né? Sim, preserve o Código Florestal nosso é extremamente punitivo e ele permite que se abra uma quantidade 20% na Amazônia, você imagina, e o produtor respeita isso, e quem não respeitar, como eu disse aqui no começo, deve ser punido, seja na parte ambiental, seja na parte do uso defensivo, eu acredito que isso tem que ser levado em consideração. Agora, quando a gente vende para os nossos consumidores, que além do código mais restritivo do mundo, o país que produz com o maior ativo ambiental do mundo, dentro das propriedades, precisa de uma moratória, o que você vai entender? Que não tem lei. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, acho que foi ano passado, aconteceu um caso, eu gosto de citar ele. Teve uma denúncia numa propriedade que depois não se consolidou, de trabalho escravo, se eu não estou enganado, saiu numa revista europeia, um absurdo. Da parte ambiental também, que também não se consolidou. E se eu não estou enganado, à época, a Caramuru tinha um lote de soja vendido para a Noruega para fazer ração para os salmões deles lá e usar, e essa venda foi cancelada. E aí, você sabe da onde que veio a soja para suprir essa necessidade da Noruega lá? Isso não falo nada? Da Índia, tá? Quem conhece a Índia sabe que eles não têm legislação ambiental nenhuma, que eles não têm legislação trabalhista nenhuma, a parte ambiental urbana, rural. E que sentido tem isso? Alguma vez alguém ouviu falar da Índia do ponto de vista ambiental? Né? Então, Eu estive lá, posso te dizer muita coisa. Então, se você fosse a compradora, você usaria a soja da Índia em detrimento do Brasil? Bom, eu conheço a soja do Brasil e confio, sabe? A da Índia, Então. eu nem poderia falar sobre a da Índia porque eu não conheço. O que eu digo é que a Índia não é um país exemplo em cumprimento de regras nem de questões ambientais. Exatamente. Mas na live que eu fiz com o Billy, ele também citou isso, de que a Europa estaria fazendo, principalmente o Reino Unido, algumas normas que diziam que o seguinte, que não poderia se comprar produtos de países que desobedecessem de produtores que desobedecessem às suas próprias leis ambientais. E aí que isso poderia ser um incentivo, inclusive, para que se baixassem o sarrafo, sabe? Nas leis ambientais de países não responsáveis ambientalmente. E que o Brasil, como tem uma lei ultra rigorosa, poderia acabar trazendo esse problema para os produtores. É o que eu falei, quando a gente vende, e aí que a gente precisa mudar, a gente precisa falar a mesma língua, e a indústria não pode fazer isso sem estar conversado com o setor. Como que eu estou fora vendendo uma sobreposição de leis, que seria uma moratória, para o mundo? O que eu vou pensar se eu sou mundial? A gente ter a oportunidade de ir conversar com esses adidos mundo afora aí, até para eles, como que eles vão entender isso para poder vender lá fora. Então, eu acredito que esse alinhamento se faz necessário, a indústria precisa conversar mais com o setor produtivo e ouvir mais o setor produtivo. Nós temos uma política ambiental melhor do que qualquer outro país, nós produzimos um grão de qualidade com maior teor de proteína em detrimento de outros países, muitas vezes maior que quase todos os outros, e nós precisamos vender isso, legitimar de uma vez por todas a sustentabilidade do Brasil. E a gente só vai começar a fazer isso se a nossa indústria fazer isso lá fora. A indústria do consumidor europeu e fala, não, peraí, aqui está a soja mais sustentável do mundo. Essa narrativa está errada. E não aceitar uma narrativa de pessoas urbanas que acham que vão morrer por causa do desmatamento envenenada e trazer uma narrativa reversa que vai de conta ao setor produtivo. Então, nós precisamos ter parcerias reais que ajudem nós a consolidar a nossa imagem mundo afora e não criem restrições que
que sobrepõe a nossa lei, já que penaliza tanto o nosso setor. É isso. Eu vou ler alguns comentários aqui. O Rodrigo Kalima colocou parabéns pelos novos desafios, Fernando. E aí ele coloca, o efetivo pagamento pelo desmatamento legal evitado poderia ser uma forma de voluntariamente criar incentivos para o almejado desmatamento evitado? Qual é a posição de vocês sobre pagamento? Sem dúvida nenhuma, porém esse dinheiro ele não existe ainda, né? Porque veja bem, imagine o tamanho do passivo que o produtor carrega trabalhando com a lei. E ele só pode trabalhar com a lei. Quem não trabalhar com a lei está fora. Então, para dar de X, eu posso usar 20%, eu tenho que manter os outros 80%, tá? É como se tivesse um hotel, comprasse ele, mantivesse 100%, usasse 20%, eu concordo, porque é a lei, né? Então, é meu direito usar aquilo ali. Agora, para não se usar nada, deveria ser pago isso, mas ser pago o valor que se equipara ao valor de uma produção ou duas no mesmo ano, na mesma terra. É isso que acontece em muitas propriedades norte-americanas. A gente tem muitas áreas alagadas lá que deixam de ser usadas, e aí o produtor recebe praticamente o tamanho da renda que ele teria com a lavoura, e aí ele opta por abrir ou não. Agora, existe esse dinheiro no mundo para pagar isso? Se existir, sem problema nenhum. Acho que todo produtor, se conseguisse receber o preço que ele ganha plantando, com certeza o cara ia pensar duas vezes, bom, para que eu vou abrir se eu tenho esse incentivo de médio, de longo prazo para me cuidar? Então já se preserva o percentual que não pode abrir do próprio bolso. Isso já é. Nós temos quase 50% do que se preserva dentro das propriedades no estado do Mato Grosso. Você imagina? O próprio produtor. Agora, privar do direito legal aí já é demais, né? É o que a gente não concorda e é onde a gente acha que esse diálogo deve convergir de uma maneira diferente, principalmente da indústria com relação ao setor produtivo. Bom, e é importante dizer que se preserva porque é lei, porque é nosso patrimônio, porque é importante, né? Ninguém está negando isso, né, Fernando? E ainda nesse tema sustentabilidade, eu sei que existem diversos programas que o produtor adere para garantir a sustentabilidade nas suas propriedades. Existe algum programa da ProSoja? Você citou esse Guardião das Águas. Soja Plus é o programa que a gente tem hoje de melhoria contínua. Né? O que ele faz ali? Ele treina o produtor em função das normas trabalhistas, as normas ambientais, para que o produtor siga toda a legislação e consiga manter sua propriedade dentro da legalidade das legislações nacionais. Tem a ver com as reservas legais, com a maneira de se operar o maquinário, a segurança no trabalho, o uso correto dos defensivos. Então, é um programa de melhoria contínua dentro das propriedades, que fala sobre toda essa questão socioambiental de uma propriedade rural. Então, a gente investe nisso. Só nesse último triênio foram capacitadas mais de 800 propriedades a mais dentro do programa e treinado mais de 1.300 pessoas dentro dessas propriedades aí. O Guardião das Águas é um projeto que mapeia as nossas nações, está preocupado com a parte ambiental, sim. E quando a gente fala de desmatamento, como a gente falou agora, ninguém é favorável ou não ao desmatamento, é só uma questão de prisma legal do que se pode ou não fazer dentro da legislação que a gente tem vigente. Legal. Bom, a gente já está chegando aqui no nosso final, mas eu gostaria de falar sobre política. É importante, esse é um canal de política, né? Então, vamos para as questões de políticas públicas. O agro, ele é visto como muito influente na política brasileira. A FPA é vista com respeito, mas também com receio pela sociedade. A ProSoja Brasil é tida como uma das instituições mais fortes no agro. A ProSoja Mato Grosso, por consequência e por ser o estado com mais produção, ele acaba tendo essa influência também. Mas a gente vê que existem muitas políticas que não estão adequadas àquilo que o agro gostaria. Você citou diversas delas, as questões de convênios de tributação, projetos de lei ligados a defensivos, a vários outros aspectos. O próprio Código Florestal, que acabou obrigando o produtor a proteger, e aqui não vai nenhuma crítica minha, pelo menos, a essa proteção. É importante deixar muito bem
muito claro isso, mas é real essa influência política do agro? Você vê isso como real? Você se considera hoje, como presidente da ProSoja Mato Grosso, um dos caras mais influentes do Brasil? Não, de maneira nenhuma. Antes fosse assim, né? Eu acho que toda essa cultura criada é justamente para minimizar os problemas políticos que poderiam acometer o setor, além dos que a gente já tem, tá? Então, claro que não, temos essa força, quem dera tiver. Eu acho que isso se criou porque, querendo ou não, né, o agricultor é minoria, né? A grande maioria é a sociedade urbana, e para poder se proteger, para poder dar voz à base, dar voz às políticas agrícolas que a gente precisa, criou todas essas instituições e a gente simplesmente se une, se agrega para tentar ser ouvido de uma maneira integral relacionada a qualquer tipo de pleito, seja ele ambiental, político ou enfim, todos as variáveis que afetam o nosso setor aí. Podia ser assim, dessa maneira. Eu tenho um depoimento para dar nesse sentido. Eu trabalhei para a empresa de defensivos por 15 anos, defendi muito o PL de revisão do marco legal de defensivos e tive ali na linha de frente, né? O que a gente vê é que sim, existe uma bancada muito forte, é uma bancada muito coesa, mas eu vejo pouca influência dos setores produtivos, mas sim uma própria ligação pessoal desses deputados com o tema. Então, ou eles vêm de cidades onde o agro é muito forte, aí é uma pauta da cidade de origem, da região de origem deles, ou eles próprios são produtores rurais e entendem as dores, né, do produtor. Precisa melhorar muito ainda, é perigoso também, como você falou, é uma imagem que pode ser confundida com a sociedade que não conhece de fato o que acontece ali, né? Então, não existe nem de perto, nem de longe, quer dizer, essa influência. O que existe é uma organização para que se leve de maneira orquestrada os projetos inerentes ao setor, de maneira inteligente. Você escreveu uma lei que garanta defensivos que a gente está falando aí, a segurança, né, do produtor, do consumidor, e para que não se tenha um delay quando se precisa um produto por uma praga nova ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso tem que ser feito, tem que ser modernizado, e não tem como se escrever uma lei para qualquer setor que seja sem consultar o setor. Então, simplesmente isso que faz essa organização, e é para isso que a gente é organizado e também tenta pontuar os parlamentares que estão ali. Bom, é importante lembrar que muitos outros setores da sociedade civil também são organizados e têm as suas frentes parlamentares, né? Eu ia citar isso agora. Como que um parlamentar vai escrever uma legislação sobre robótica, por exemplo, se o setor que é responsável por aquilo não estiver junto e não estiver pautando o que precisa? Sobre cosméticos, sobre telecomunicações, entendeu? Então, é natural que o setor interessado esteja ali, porque senão vai virar uma lei ali de pessoas urbanas que não sabem sobre o que estão legislando. Então, essa é a importância da organização no sentido político. Bom, é isso aí. Bom, Fernando, eu quero te agradecer muito, pedir desculpas aqui para a nossa audiência pelo movimento aqui atrás, que foi incontrolável. Te desejo muita sorte, nos coloco à disposição para ajudá-los nas pautas que precisarem, porque são muitos os desafios, mas que venham aí 3 anos de muito sucesso, sorte, de muito aumento de produtividade, pautas importantes e grandes sucessos aí. Legal, eu que agradeço a oportunidade, que é muito bom a gente estar mostrando o prisma, né? Nós somos produtores, né? Da produção agrícola, e durante um tempo da vida a gente se doa à instituição em função da coletividade. Eu acho que o que nos move é essa vontade de fazer a diferença, de ser uma peça na engrenagem para tentar mudar isso. Eu acredito que todos nós devemos, no momento da vida, tentar ser um agente de mudança, né? Às vezes deixar de criticar e estar tentando fazer parte dessa diferença. Na grande maioria das vezes a mudança não acontece, mas a gente não pode deixar de tentar, e a gente vai sim ter esse desafio, e contamos com todos aí nessa gestão a partir de janeiro, né, junto com a nossa diretoria.
nos colocamos à disposição e muito obrigado. Espero te fazer uma visita em breve, que a pandemia nos deixe movimentar um pouco mais. E um bom ano para todo mundo, boas festas. Essa é a nossa última live do ano. Em 11 de janeiro voltamos. Obrigado, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aí. Que Deus nos abençoe. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau, pessoal.